Trauma é isso, é uma marca, é uma ferida que fica por sarar, fica aberta, é uma ferida aberta. É como uma emoção que nunca foi processada, é um movimento interrompido, percebes? É uma emoção que nunca ficou cristalizada no teu corpo, na tua alma. Se andarmos para trás no tempo, quando somos mais crianças, essas emoções às vezes são assoberbantes. A criança não sabe processar isso sozinha. E o trauma é essa marca emocional que fica sem uma presença empática de alguém que te ajude a processar, que te faça o reflexo, que te valide e reconheça essa emoção e que te ajude a processar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo a Bárbara Guevara. Ela é terapeuta de trauma e formadora já há mais de 20 anos. É certificada em inquérito compassivo pelo Dr. Gabor Maté. Quem não conhece vai ficar a conhecer porque é só uma das pessoas que traz uma visão sobre o trauma mais rica e mais profunda e tão interessante, com livros muito interessantes. Também já vamos falar aqui. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Também acrescentar que a Bárbara, depois de algumas conversas que eu tive com ela e também de a conhecer cada vez melhor, é das pessoas em que eu mais confio nesta área, enquanto terapeuta. Faz um trabalho muito sério e parabéns por isso, Bárbara. Obrigada, tão querida. Parabéns E obrigada mesmo. por me convidares. Nada, Obrigada. já estás em casa, não é? Sim, é muito bom estar aqui contigo. Que Sim. bom. Olha, Bárbara, partindo um bocadinho pela base, ok? Partindo do trauma, falando um bocadinho do trauma, o trauma, no fundo, eu acho que mesmo a tradução de trauma, o significado de trauma na sua origem grega é ferida mesmo, não é? Sim. E no fundo ela representa talvez uma desconexão ou uma fratura com o mundo, não sei, isto é um bocado a minha opinião leiga e por isso eu queria te perguntar a ti qual é que é a tua visão e o que é o trauma no fundo. O Gabor utiliza muito essa definição grega de ser uma ferida e, na verdade, trauma é isso, é uma marca, é uma ferida que fica por sarar, fica aberta, é uma ferida aberta. Se olharmos para essa ideia de ferida aberta do ponto de vista emocional, é como uma emoção que nunca foi processada, é um movimento interrompido, percebes? É uma emoção que nunca ficou cristalizada no teu corpo, na tua alma e que nunca foi processada. De que forma é que essa emoção fica aí presa? Se andarmos para trás no tempo, quando somos mais crianças, essas emoções às vezes são assoberbantes. A criança não sabe processar isso sozinha. E o trauma é essa marca emocional que fica sem uma presença empática de alguém que te ajude a processar, que te faça o reflexo, que te valide e reconheça essa emoção e que te ajude a processar. E portanto, como ficas sozinha com essa emoção, não sabes lidar com aquilo, essa ferida fica aí aberta. A emoção não é processada até ao fim, Sim. fica congelada, cristalizada e a partir desse momento começas a criar uma ideia do mundo, crias uma história, uma interpretação do mundo à luz dessa emoção que ficou aí presa. E essa história, ou seja, a forma como tu vês o mundo, essa interpretação, vai definir a forma como tu interages no mundo até à idade adulta. Então, podemos dizer que todos nós, ou a maioria de nós, vê o mundo através das suas próprias feridas. Sim, absolutamente. Até temos consciência delas e Sim, depois há todo um trabalho. sim, aliás, o primeiro princípio budista é a mente precede os fenómenos, todos os fenómenos, e tem mesmo a ver com isso. Aquilo que acontece na nossa infância, que pode começar na barriga das nossas mães, bom, enfim, depois podemos ir à Sim. conversa do trauma geracional e da epigenética, mas desde a barriga das nossas mães há coisas que acontecem, portanto, há movimentos, há acontecimentos que podem ser disruptivos e que vão ter um impacto na pessoa, no bebê e depois no bebê que está na barriga e no bebê fora. Todos esses acontecimentos vão ter uma consequência no sistema nervoso da criança, na parte emocional e também na parte neurológica. E é aí que a criança aprende a ver o mundo, a ler o mundo, a interpretar o mundo para criar adaptações. A chamada persona, que ela vai Exatamente. criar, a personalidade. A criança começa a criar então uma personalidade para se adaptar
ao mundo à luz daquilo que ela está a ver e interpretar. Não significa que seja a realidade. Eu não sei se já repararam, mas eu estou sempre com esta banda no pulso. Esta banda chama-se Whoop. E eu utilizo especialmente porque sou uma pessoa que dá muita atenção ao desporto, à nutrição e ao descanso. Para mim é uma prioridade na vida. Através desta app eu consigo perceber como é que estão os meus níveis de descanso, de esforço e de sono. E é ao observar estes números que eu consigo perceber se ando a viver a vida no limite ou se estou a ter um dia bastante mais equilibrado. Se tu és uma pessoa que prioriza isto, talvez esta banda faça sentido para ti. Portanto, eu vou deixar aqui o link da acesso a um Whoop e a um mês gratuito. Até já. Certo. E isto é muito bom. Porque se o que te acontece, se o trauma não é o que te acontece, não é o fenómeno externo a ti, mas sim aquilo que acontece internamente, aquela ferida que está aberta e a forma como tu vês o mundo, significa que tu podes desafiar isso. Eu não posso ir lá atrás ao passado, reescrever a minha história. Mas eu posso ir cá dentro, sanar ou sarar as minhas feridas e começar a desafiar a forma como eu estou a ver o mundo e a realidade. Ou seja, não determina quem sou, mas condiciona. E eu tenho o Condiciona. poder de Sim, alterar isso. sim. Isso é muito interessante o que estavas a dizer. Imagina, se um bebê que está na barriga da sua mãe e vive ambientes altamente estressantes fora, imagina, violência doméstica, berros, pratos a partirem-se, whatever, aquele bebê já nasce com medo do mundo, talvez. Não, não Depois, podemos afirmar, sim, mas tipo, claro, mas já vai nascer com uma informação, com uma condicionante. com uma condicionante. Certo. Não significa isso que este caminho, quando eu falo desta maneira, que é um caminho, ai que bonito, vamos sarar e abraçar. Não, é muito doloroso. E é importante nomear isso, reconhecer isso. O caminho da sanação é doloroso. A questão é qual é a dor que tu preferes. Exato. Se é a dor De adormecida. de adormecida e de passar por ela e da sanação, ou se é a dor que continuamente estás a trazer à tua vida, aquele sofrimento desnecessário que estás a trazer à tua vida pela reatividade contínua que vais trazendo à interpretação que estás a fazer do mundo, não necessariamente da realidade. Faz sentido o que eu Faz estou a muito dizer? sentido, sim, claramente que sim. O Gabor Mate fala também da nossa flexibilidade de resposta, não é? A nossa capacidade de sermos flexíveis na resposta que damos ao mundo. E quando eu li sobre isso ressoa muito comigo, porque eu, desde que me lembro, que sempre tive uma flexibilidade de resposta muito curta, ou seja, sempre fui muito reativa com tudo. Acontecia qualquer coisa e parecia que eu não tinha muito controle sobre a forma como iria responder. Ou imagina, coisas tipo barulhos, passa um caminhão, passa uma moto com muito barulho. Pá, eu fico logo, pá, só me apetece mandar um berro e dizer, pá, calem-se. E foram gatilhos que eu fui percebendo que a minha flexibilidade era muito pequena. E obviamente com algum trabalho eu fui ampliando um pouco esse espaço e essa capacidade, mas existe uma associação, certo? Ou uma correlação entre as pessoas com trauma, traumatizadas, depois há o trauma com T maiúsculo ou T minúsculo, já podemos lá ir, mas há uma correlação entre essa capacidade de resposta e o trauma, não há? Sim, sim, sim. Sim, é verdade, quando nós estamos a trabalhar com alguém, ou em nós próprios, na verdade, porque todos Sim. nós trabalhamos em nós próprios, enquanto terapeutas, e depois trabalhamos nos demais, ou com os demais, é precisamente trabalhar essa resiliência. É como uma borracha. Ou seja, tu queres que o teu sistema nervoso ou que a tua capacidade de resposta seja maleável. Não quer dizer que tu não vás ter uma reação. Tu até podes, desde que saibas depois regular-te e voltar ao estado centrado. Não tem importância nenhuma a desregulação, mas quanto mais tu treinares estes movimentos, mais resiliente vais ser. E quanto mais resiliente é o teu sistema nervoso e é a tua resposta, mais capacidade de resposta vais ter. E mais aumentas o espaço entre o fenómeno e a tua reação. Certo. Porque vais ganhando consciência, vais ganhando confiança e vais trabalhando o teu sistema nervoso e a pouco ele vai ser menos gatilhado. O problema não está no gatilho. Percebes? Às vezes as pessoas não querem sentir ansiedade, não querem sentir... Mas espera aí, mas o medo
faz parte da Faz parte, vida. claro. A tristeza é igual, a raiva ela é bem-vinda, ela é muito necessária. Sim, sim, sim. Portanto, nós não queremos criar pessoas ou educar ou treinar as pessoas a serem amorfas ou adormecidas. Adormecidas, sim. Tu queres é saber responder às situações. Às vezes há uma resposta necessária, com um bocadinho mais de força e Sim. de garra. O importante é tu saberes depois regular-te Uhum. e aumentares de facto esse espaço de resposta. Sim, O Viktor Frankl fala nisso, do homem em busca de um em busca de um sentido. sentido. É precisamente essa capacidade, esse espaço que existe entre aquilo que acontece e a resposta que lhe vais dar. Há ali um espaço. E a meditação, por exemplo, ou mindfulness ajuda. A meditação não é necessariamente ficares parada de olhos fechados. Mas eu ia-te Quero perguntar isso, Bárbara, porque sei que tens um bom background na área da meditação, mindfulness, o yoga, e qual é que é a importância destas práticas ou destas ferramentas no trauma? Porque eu sinto que, sim, a meditação, a respiração são, de certa forma, ferramentas que quase que te abrandam e te reconectam a ti, Ou não, ou não? ou não. Ou Isto não pode é ser uma chapa fuga quadra. espiritual também. Bem, também, pode ser uma fuga espiritual, pode ser Uma fuga, há o sim. bypass que falamos, o Sim, spiritual bypass, eu gosto de chamar emotional bypass. Ou seja, porque eu nem tudo é utilizo espiritual, não é? essas ferramentas para não sentir. Está tudo certo, desde que tenhas consciência que é isso que estás a fazer. O problema é que há muitas pessoas que não têm consciência que é isso que estão a fazer. Eu vou para o meu tapete de yoga para não sentir. Também não é yoga que estão a fazer, então há de ser outra coisa, mas não é? Mas tu utilizas as práticas para não sentir, e esse não é o objetivo. Sim. Também de te dizer que às vezes a respiração não te acalma. A meditação pode não ser a ferramenta ideal para uma pessoa num determinado momento. Eu trabalho com pessoas cuja respiração ou exercício meditativo ativa-as mais do que acalma. Ou Percebo o que regula. dizes. Sim. Depende do que estás a fazer. Se eu preciso de regular, às vezes a meditação não é Uhum. a ferramenta ideal. É Uhum. uma ferramenta, mas não é a ferramenta. Uhum. Não é esta coisa que de repente o mindfulness ou a meditação Sim, 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 eu percebo o que estás a é, dizer. é a solução para tudo. Não, É não porque é. de repente, quer dizer, uma pessoa. É completamente verdade aquilo que dizes, porque, por exemplo, eu não sinto que a meditação. Depende de que tipo de meditação é que estamos a falar. Se for uma meditação, imagina, meditação para mim não é o simples facto de estar no momento, pode ser lavar a louça, por exemplo. Uhum. No momento Ok, presente. isso é mindfulness. Mindfulness, pronto, Ok. exatamente. Mas para mim, a meditação ou mindfulness, eu sou uma pessoa assim um pouco agitada e inquieta, e o movimento para mim é uma forma em que muitas vezes eu me consigo conectar muito mais rápido do que através da meditação ou do mindfulness. Ok. E às vezes todo este hype com estas práticas do breathwork e a meditação, o mindfulness, aquilo que seja, às vezes faz-nos sentir um bocado tipo, pá, eu não sou capaz de fazer isto. Às Depende vezes da é intenção. contraproducente até. Qual é a intenção quando o fazes? O que é que te leva a fazer isso? Uhum. Não é? Ou seja, é muito interessante eu ter essas ferramentas e elas são todas muito válidas e importantes. O que é que elas podem ser usadas em circunstâncias diferentes? O mais importante é a intencionalidade com que a estás a fazer e estás consciente dessa intencionalidade. Há momentos em que não é oportuno eu começar a fazer o meu processo emocional, eu estar com a minha dor naquele momento não é o momento oportuno. Uhum, sem Então, dúvida. se calhar, esse não é o momento para eu estar conectada a esse lugar. Posso estar conectada a esse lugar sempre, mas, ou seja, eu posso escolher quando é que eu vou processar esse lugar emocional Sim, e sim, sim. escolher então outra ferramenta para que naquele momento me dê aquilo que eu preciso para ser funcional. Uhum, uhum, sem E então dúvida. depois, mais tarde, eu escolho voltar lá. Sim. Quer dizer, Percebes? Ou seja, é seres funcional, mas ao mesmo tempo estás muito atenta se nessa busca de funcionalidade não estás a escamotear ou a reprimir algo que precisa de ser visto, um processo emocional que precisas de continuar, de o deixar atravessar-te. sim, sim. Não é? Só que muitas pessoas procuram sempre o conforto e o prazer. Uhum. E por isso é que eu dizia ao início, este percurso de sanação muitas vezes está
mal, há esta ideia de que é uma coisa muito bonita e é sempre unicórnios e coisas muito Pois é. bonitas e estrelas e luz e é muito amor. Bom, é, mas até lá, ou seja, o caminho, passamos por lugares muito Muito duros, dolorosos sim, sim, sem e é dúvida. preciso estar à espera disso e à espera e também querer. E se não quisermos, também está certo. Sim, Ok? sim, Não é sim. o momento, não sentes que estás preparada para. Está tudo certo. Mas requer desconforto, sem Requer dúvida. Sim, desconforto sim. e requer honestidade Requer. de E dizeres a ti compromisso mesma: também. olha, eu preciso fazer isto ou agora não é o momento. E o compromisso, claro. Sabes, e relativamente a isso que tu estás a falar sobre de se vender muito, tipo essa espiritualidade cor-de-rosa e de parecer que tudo é amor e unicórnios e de ser um caminho que no fundo é bastante desconfortável às vezes. hum, eu já reparei até, por exemplo, aqui uma mosca. No meu processo de autodesenvolvimento, eu tenho tendência a procurar terapeutas ou pessoas que são confortáveis para mim. Ou seja, é uma forma eu acho que é uma forma de me sabotar. Eu estou a trazer este exemplo aqui porque eu acho que isto é muito comum, que é, eu vou sempre a sítios que eu já conheço ou que eu já consigo prever. Porque se eu for àquela pessoa que eu não sei bem, imagina, somatic experience ou qualquer prática que eu ainda não tenha feito e que não conheço muito bem, eu se calhar não dou esse passo tão depressa, porque eu acho que isto é uma forma de me auto-sabotar no sentido em que se eu ficar sempre no conforto, conheço sempre o que é que vai acontecer, mas também não há grande evolução. E eu dou por mim às vezes um bocado a navegar nesta bolha de conforto. E até que ponto é que não é necessário pisarmos realmente o desconforto e irmos para um sítio onde nos despimos efetivamente, onde trazemos essa humildade e esse compromisso, e aí sim talvez aconteça de facto o processo de cura. Estás a perceber aquilo que eu estou a dizer? Absolutamente. Pronto. Não vejo. A palavra sabotar é que ficou aqui gravada. Não vê. É uma escolha, essa palavra é interessante, não é? Porque eu vejo-a como estás muito consciente do processo. Não é que não estejas, tu estás Eu consciente do que estou. estás a fazer. Sim, Então é sim. uma escolha de É uma não escolha, sim. ir a um lugar que pode ser desconfortável. Quando chegar o momento do teu corpo sentir que está na altura, farás. Isso é interessante. Porque às vezes a mente quer, mas o corpo não, não é? Pois é que a mente vai a uma velocidade e o corpo vai a outra. Por isso é que a abordagem cognitiva só Pois, não chega. não Não chega. chega, ou seja, não leva a lado nenhum, porque eu posso compreender imensas coisas. Ah, pois é, eu leio o livro do Gabor e percebo imensas coisas, mas o corpo não foi lá, a nenhuma. E portanto o processo não vai nunca acontecer. Ele vai quando estiver preparado, ou então já te aconteceu, lês coisas, e se lês uma segunda vez, noutra fase da tua vida, vai ecoar de outra maneira, porque a pouco e pouco tu também vais abrindo, a tua consciência também vai abrindo e o teu corpo vai cedendo. O Mas como teu é que tu sistema sabes nervoso vai. que o teu corpo não está pronto ou que tu estás a fugir de algo? Quer dizer, se estás a fugir é porque não estás pronta, não é? E há muitas razões pelas quais o corpo foge. E às vezes é muito interessante falar sobre isto, porque às vezes as pessoas acham que há algo de errado com elas. E pode não ser isso. Pode não ter encontrado a pessoa certa para o fazer. Não é? Certo, E a sim. pessoa certa, que cria o ambiente certo, que cria a relação certa para o teu sistema nervoso, vai fazer toda a diferença. Sem dúvida. Então, Sim. se procurarem, Sim. as pessoas que nos ouvem, né, se procurarem um terapeuta e de certa forma aquilo não ecoar, mas ressoar como eu não estou preparada, ou há algo de errado comigo, eu estou muito estragada, não sei o quê, talvez valha a pena descobrir outros métodos, descobrir outras abordagens ou outro terapeuta que ressoa mais. Sim, sim, Sabes? percebo o Se que dizes. calhar, por exemplo, uma senhora precisa de uma terapeuta mulher. Se calhar um homem, porque há muitas terapeutas mulheres, se calhar um homem vai a uma terapeuta e acha que aquilo não funciona, mas não é bem aquilo que não funciona. Aquilo que funcionaria melhor para ele seria encontrar um terapeuta homem. Porque há coisas que diferem e o teu sistema nervoso responde de forma diferente. Se eu for mulher,
quer dizer, sou mulher, mas pondo-me aqui Sim, sim, nas sim, pessoas que sim. nos ouvem, sendo uma mulher, e se tivermos algum passado de abuso, por exemplo, eu posso não me sentir tão confortável com um homem, posso não ter consciência disso. E também depende da energia do homem, não é? Imagina que ele tem uma energia mais feminina do que a tua. Percebes o que eu estou a Sim, dizer? pode, mas Mas sim, sim, eu percebo repara, perfeitamente o que estás a eu dizer. tenho vários, eu gosto de dizer que tenho vários terapeutas, e depois eu Sim. vou escolhendo, tipo, olha, agora é mais para aqui, agora é mais para ali, Sim. e eu vou escolhendo conforme aquilo que eu preciso trabalhar. E o meu terapeuta principal é um homem. Contudo, houve um processo que eu tive que fazer, que conscientemente eu escolhi uma mulher para o fazer. E foi Uhum, determinante para esse processo. uhum, O meu terapeuta existe na mesma. Gosto muito. E ele sabe que eu o fiz. uhum. E ele também sabe e compreende que aquele processo em particular tinha que ser feito Tinha com que ser ela. feito. Interessante. E tem a ver não com o terapeuta, mas tem a ver com o meu sistema nervoso. Eu saber que ia fazer reviengas se fosse um homem. Uhum, uhum. Eu sabia que não ia estar completamente honesta e despida, salvo seja, se fosse um homem. Portanto, é uma escolha muito consciente, percebes? Sim, sim. O que eu estou a convidar as pessoas é a questionarem as suas escolhas, não é? E perceber, sentar bem com a sua própria experiência e ter curiosidade. Ok, deixa eu ver se for mais para aqui. E se eu fizer com um homem? E se eu fizer com uma mulher? Alguns processos para uma mulher são necessários fazer com um homem. Uhum. É A muito energia interessante o que masculina é estás a dizer. diferente. Sim, sim, sim. Então, sabes, as coisas são orgânicas, São nada orgânicas é mesmo. quadrado e estático. Sim, 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 sim. De facto, o nosso corpo responde de Uhum, forma completamente diferente. Se te sentes mais relaxada, se te sentes uhum, mais encolhida, mais tensa a tua respiração. aham, E eu acho que é mesmo importante estar atenta a isso. Olha, Bárbara, há bocado, quando estávamos a falar mais especificamente sobre o trauma, uhum. tu falaste sobre uma ferida que não sara, não é? Que não está sarada. Que não está sarada, desculpa, Uhum, verdade. Um, e vem-me sempre também à cabeça uma imagem de é criada quase assim uma carapaça, uma armadura. uhum, E é através dessa carapaça com que nós lidamos com o mundo. Mas essa carapaça protegeu-nos numa determinada altura, uhum, mas pode haver um ponto em que nos começa a limitar, uhum, onde nos desconecta também de nós e do mundo. uhum. E eu estou a dizer isto porque eu, quando falo sempre muito da minha experiência e daquilo Claro. que sinto dentro de mim, mas que houve fases da minha vida até determinada idade em que eu não sentia muito. Uhum, hum, e que de repente, se calhar, através de outros processos que fiz comigo, consigo chorar, se calhar, a ver um filme que nunca tinha chorado antes, uhum, ou a observar uma flor, ou uma borboleta, ou aquilo que seja, e que eu reparei que a diferença de quando essa carapaça começa a amolecer. A diferença é que tu depois consegues de facto viver a experiência da vida uhum, e cada vez mais e de forma mais cheia, mais rica. uhum. Podemos explorar um bocadinho este tema, ou seja, porque é que esta carapaça é criada ou esta armadura faz sentido numa determinada altura da nossa vida e de que forma é que depois nos limita na nossa experiência? O que é que essa carapaça te permitiu? Permitiu-me ser funcional e viver a Uhum, minha vida durante muito tempo. uhum. O que é que ela fez por ti então? Tudo. No Uhum. sentido em que fez com que eu vivesse. Ok, então, e se tens uma carapaça que está por cima de uma ferida, o que é que ela está a fazer à Está ferida? tá a protegê-la. Ok, não tem nada de mal com isso, pois não? Nada. Ok. E tu falas que há um dia que se calhar não faz sentido. Depois começa-te a limitar. Ok. Sim. Normalmente na vida humana é quando já não conseguimos mais, já não aguentamos mais. Estamos espartilhados debaixo dessa carapaça. Estamos a começar a crescer e já não cabemos debaixo dessa carapaça. Hum. E a dor é insuportável. Uhum. Essa carapaça ela é muito útil e permite-nos muitas coisas, mas como tu disseste e bem, com o tempo ela acaba por criar algumas limitações. E a vida já não quer isso. A vida precisa dessa expansão, já não precisas dessa proteção. Então é Ok. como se fosse um lado, um lugar em ti que está a pedir expansão, que está a pedir essa golfada, dar essa liberdade, que quer finalmente sair, que sabe que está na altura de sair. Normalmente é quando batemos bem fundo, Uhum. sabes? Uhum. Aquele lugar em que estamos mesmo lá no fundo do poço
e que já ou vai, sabes? Sim, sim, E sim. é esse lugar, é o ponto de viragem que nos faz procurar então outra coisa e que nos convida a ir saindo debaixo dessa carapaça e a afirmar-nos como realmente somos. Ou seja, quando começa a autenticidade a vir ao de cima, a persona começa Sim. a perder essa força. Mas às vezes isso requer que tu deixes o barco afundar, no sentido em que, imagina, tu constróis uma vida nessa carapaça, não é? Depois essa carapaça já não te serve, mas depois há muita coisa construída e depois tens de deixar o barco afundar porque a tua expansão pede outra coisa, não é? Tens que estar preparada para o que vem com isso. Pois. Tens que estar preparada para perder pessoas pelo caminho. Tens que estar preparada para mudar de interesses. Uhum. Uhum. E isso chocar os que estão à tua volta. Uhum. Sim. Ou preparada para já não quereres mais aquele relacionamento. Uhum. Olha, Sim. afinal não é nada isto que eu quero. Sim. Sabes? Tens que estar preparada para isso. É quase como o preço a pagar. O preço a pagar, sim. É isso, de repente, sim, vai haver mudanças, mas a vida é isso, não é? É uma impermanência Exato. É e, mesmo. e- Morte e e- renascimento. sim, e quando tu queres sempre que as coisas fiquem como são, pergunto-me o que é que está aí a querer que tudo fique como é, não é? Essa necessidade de controlar, de tu preveres o futuro, que te dá uma certa segurança e não é condenável, lá está, desde que tenhas consciência do que estás a fazer, Sim. está Sim. tudo certo, é uma escolha. É uma Quando escolha. não tens consciência, não é uma escolha. Estás a ir em piloto automático. Sim, sim, sim. E qual é a associação entre trauma e doença? Ou seja, porque agora estavas a falar e aquilo que me vem à cabeça é quando tu não escolhes essa expansão, quando tu não respeitas o teu espírito ou a tua alma ou aquilo que Uhum. queremos chamar, o que é que acontece no corpo? Se tu acreditas, se de facto acreditas que existe uma associação entre trauma e doença física. Gosto da palavra acreditar que tu usaste. Hum, Tem mais a ver com aquilo que vou observando, com o que vejo em mim e nas pessoas à minha volta e nas pessoas com quem trabalho. Hum, e como há processos que se reverteram ou deixaram de existir quando a pessoa começou a fazer terapia ou começou a visitar lugares de terapia, que não tem que ser Sim, apenas a terapia convencional. emocional e convencional, há várias abordagens e técnicas e coisas que se podem fazer nesse sentido, não é? Quando a pessoa começou a trabalhar-se, a ir ver as suas feridas e a processar, lá está, aquilo que estava cristalizado. Imagina que essas emoções estão cristalizadas no corpo. É fácil. Existe o livro A Biologia da Crença do Bruce Sim, Lipton, ele fala muito nisso, no impacto que tem nas tuas células, a emocionalidade que tu carregas. É sabido o impacto que têm as palavras na na composição água. da água, Uhum. sabendo que somos maioritariamente água, não é? Imagina o impacto que isso tem nas tuas células, as coisas que tu te dizes, as coisas que tu te convences, e as emoções que vais nutrindo. E quando tu escolhes ver a vida e ver-te a ti dessa forma, o que vai reverberar cá dentro não pode ser saudável, não pode Uhum. ser bom. Uhum. Portanto, inevitavelmente, sim, vais desenvolver algumas patologias, algumas somatizações. São as Sim, somatizações, não é? sim, sim. Claro que há coisas que são genéticas, não, uma ínfima parte, sim. Sim, sim, Nem, sim. nem toda a carga genética se manifesta também, o que é interessante. Portanto, se nem toda Uhum. a carga genética Tal e se qual. manifesta, o que é que faz com que não se manifeste? O que é que está a Uhum. acontecer? E lá está, é ver o ser humano um bocadinho como um todo, não é? Nós não somos só a parte física, não somos só a parte mental, somos uma série de camadas, de layers, Uhum. um ser emocional, espiritual, Sim. físico, mental, e todas estas partes de nós têm um papel fundamental na nossa saúde. Uhum. Mesmo. Muito interessante. E E- claro, aí nesse aspecto, desculpa interromper-te, o Gabor Maté faz um trabalho incrível nos seus livros, não só no Mito do Normal, ele conta muitas histórias. Uma delas eu conheço pessoalmente porque trabalhei com uma das clientes dele que ele menciona aqui no livro. E
e há outros livros, quando o corpo, não esquece, é do Van der Kolk, que tens aqui ao teu lado, Sim, sim. mas When the Body Says No, Quando o corpo diz não, quando o também corpo diz acho que que tem. não, do, Sim, do Gabor Mate, são mais histórias que ele tem que mostram sim. o impacto que a saúde mental, a saúde emocional, ou a falta dela, tem depois na tua saúde física. Sim, eu por acaso tenho aqui. Por acaso queria ler isto. hum, Pá, porque ele tem aqui um exemplo muito interessante. Que é, ele escreve aqui, acho que isto é do livro do Mito do Normal. Eu elaborei a minha própria lista das características de personalidade presentes com mais frequência em pessoas com doenças crónicas, a partir das minhas observações e das de muitos outros. Quer uma pessoa apresente uma, algumas ou todas estas características, todas elas, cada uma à sua maneira, indicam autossupressão ou repressão. Verifiquei que elas não se limitam a estar presentes, mas têm uma presença destacada entre indivíduos com todo o tipo de doenças crónicas, de cancro, a doenças autoimunes ou problemas de pele persistentes, passando por toda uma gama de problemas que incluem enxaquecas. E ele diz: estas características são uma preocupação compulsiva e automática pelas necessidades emocionais de outros, ignorando as suas, uma identificação rígida com papel social, dever e responsabilidade, uma hiperresponsabilidade multifuncional exagerada e focada no exterior, a repressão da agressividade e raiva saudáveis autoprotetoras, acolher e funcionar compulsivamente de acordo com duas convicções. Sou responsável pela maneira como os outros se sentem e nunca devo desapontar ninguém. Isto é tão interessante. Como vês, se tu começares a observar essas palavras e vires que isso são adaptações, não é? Adaptações de uma criança que de repente tem que se encaixar no seu contexto Para se sentir amada, não é? para manter a conexão. Exato. Ela precisa daqueles adultos para tomarem conta dela. Ela precisa de um ser, de uma referência, de alguém que cuide dela. Ela necessita dessa conexão, é uma questão Sim. de Sim, sobrevivência sim, sim, da sim, espécie. sim. Quer dizer, eu preciso, Eu preciso e, enquanto portanto, eu vou ser criança, aquilo que tu queres para tu me dares o que eu claro, preciso, sim. claro, nem que isso me obrigue a anular as A minhas anular. necessidades. Eu estou pronta a deixar de parte as minhas necessidades para poder agradar-te e manter esta conexão. Eu preciso de ti para viver. E isto levamos depois para o resto da vida. Incrível. Então, no Claro que é fundo. muito desafiante tu de repente dizes, mas olha, afinal não precisas. Ou seja, Sim, como um sim, adulto, sim, depois sim, sim, começares a sim. desafiar. E isto não tem nada a ver com psicologia positiva, porque tu precisas primeiro de fazer os processos emocionais para depois então ires à parte Claro, mais precisas de fazer esse caminho. cognitiva e desafiares as tuas crenças. Sendo que essas crenças, existe muito esta ideia da crença limitadora, etc. Espera aí, tu disseste bem há pouco, aquela carapaça permitiu-te Tinha uma função. sobreviver, tinha uma função, proteger-te. E eu pergunto-te, essa função de te proteger, graças a essa função, que superpoderes é que tu desenvolveste? Foi possível ir muito longe dentro de mim. Aham. Ou seja, houve algo que eu tive que adormecer, mas houve algo que nasceu de Claro. novo e de bonito e de. Aham. E Sim. se calhar, e desenvolveste daí uma capacidade que pode ser, uma capacidade de ser extremamente cuidadosa, és boa Sim. cuidadora. Por exemplo, Uhum. uma enfermeira, não é? Sim. Desenvolveu essa Sim. capacidade. Ou desenvolveste um profissionismo que te faz ser uma máquina. Dão-te uma tarefa e tu fazes super bem. Uhum. Não é? É um superpoder, é uma coisa espetacular, não é? É uma coisa boa. Exato, Então, sim. graças a essa crença, tu também pudeste desenvolver essa característica tua. Uhum. Uhum. A questão agora é, ok, como é que eu posso usar isto a meu favor? Exatamente. Será que eu quero mesmo apagar esta crença ou se calhar eu vou brincar com ela? Exato. Eu vou usar este corpo, esta vida e brincar com ela. É a Uhum. mesma coisa que darem-te, mal comparando, imagina, dão-te um carro de Fórmula 1, tu não sabes conduzir aquilo, entras lá dentro, vais fazer disparates, não vais ter gozo nenhum. Mas se te ensinarem a usar, tu entras no carro de Fórmula 1 e vais ter um grande gozo a ir para uma pista. Uhum. Não é? É saber conduzir isto. Exatamente. Então, se eu souber conduzir isto, eu não posso tirar um grande gozo disto. Posso. Uhum. Uhum. Então, como é que eu posso aproveitar isto a meu favor?
Será que às vezes dá muito jeito esta crença ser acionada? Se eu tiver que trabalhar sob pressão, e já me aconteceu algumas vezes, ter um deadline e de repente tenho que ir, Sim, é a brutal. minha crença é acionada, Sim. sabes? De I'm not good enough, Uhum. que é a minha, é uma delas, vai ser acionada e eu vou trabalhar muito bem. A questão é, será que eu quero trabalhar sempre assim? Porque se eu não o tiver consciente, o que é que esta crença me vai fazer? Conhecendo-me eu, sabendo já. Destruir. Não, vai-me. Sim, certo. Mas o que é Sim. que vai acabar por acontecer? Vou resvalar para workaholic. Exato, sim. Vai ser Ok? autodestrutivo, não é? Então, eu não quero ser workaholic, mas também vai-me dar jeito trabalhar sob pressão. Então, eu posso usar isto quando eu preciso trabalhar sob Mas pressão. eu acho que a magia está aí, está em saber usar Sim, este carro de Fórmula 1, sim. porque aquilo que nós vimos, e também o Gabor fala muito, fala sobretudo sobre isso no mito do normal, é que nós vivemos numa sociedade ou num mundo altamente doente e que tudo isso é normalizado, não é? Nós somos aplaudidos por sermos workaholics, nós somos aplaudidos por termos comportamentos às vezes, muitas vezes tóxicos connosco. Somos aplaudidos para a perfeição. É um bocado, é um É, mundo é, é, altamente é, performativo, não é um é? mundo obcecado pela Pela perfeição. perfeição. Uhum, Ou seja, o facto de nos anularmos é aplaudido pelo uhum. mundo. E eu acho que aí é, nós, como vivemos num mundo altamente traumatizado e que grande parte, eu diria, não sabe conduzir este carro de Fórmula Uhum, 1, espeta-se tudo contra a parede. uhum. E como é que nós depois desconstruímos isto, não é? E qual é que é a tua visão sobre isto? Onde é que isto começa? Começa nas escolas? A nossa educação está altamente desadaptada, não é? Quer Ba- dizer, é a te- minha opinião. Sim, quer dizer, a escola está desadaptada, mas eu diria que começa em casa e começa primeiro contigo, claro, por mais clichê que isso possa Sim. parecer, não é? Mas a verdade é que se começares contigo própria, isso vai ter um impacto nos filhos que possas ter, ou se escolheres não ter filhos, nos sobrinhos, na sociedade à tua volta. E sim, a escola pode não estar adaptada, mas se em casa houver um bom contexto, houver uma boa conexão, está tudo certo. Claro que isto é um convite a questionarmos a forma como estamos todos a viver enquanto sociedade, não é? Uhum. E claro que viver como estamos a viver já não está a servir. Pois não. Isto vai arrebentar. Pois, Mais cedo ou mais tarde pois isto vai vai. arrebentar. E, portanto, é importante não é só as escolas, os médicos precisam de outro tipo de formação, os advogados, ou seja, em todas as áreas Sim, da todas. nossa sociedade isto precisa de levar uma volta, precisa de uma reflexão maior. Ahm, mas começa sempre por ti. Sim, Ou sim, seja, sim. mesmo na escola, mesmo que tu trabalhes na escola, as pessoas que estão na escola têm que trabalhar nelas. Entendes? Exatamente. Eu se não souber nadar, eu não consigo entrar na água contigo e dar-te a mão, eu vou-me afogar atrás. Eu preciso primeiro de saber nadar e de cuidar das minhas feridas e lamber as minhas feridas e sarar essas feridas para poder também estar de uma forma mais inteira e consciente, Sim, amorosa e compassiva para com as tuas próprias dores também. Neste caso de uma criança, da tua companheira, do teu uhum. companheiro, da tua mãe, dos teus pais, ou seja, de estar de outra De maneira na outra sociedade. maneira. Mas por acaso nós há bocado quando estávamos a almoçar estávamos a falar sobre isso, é que imagina, isto é uma parte muito pequena da sociedade, principalmente em Portugal, que as pessoas em Portugal ainda estão muito preocupados, não é, em pagar as contas, em estado de Uhum. sobrevivência e por acaso nós estávamos aqui num debate em que eu virei-me e disse, pá, mas tipo, essa conversa da desinformação comigo não dá porque, quer dizer, em qualquer programa de televisão já se fala de, ou seja, a informação já está em todo lado. Então, mas é que não tem a ver com informação, tem mesmo a ver com. ah, repara, antes de começarmos a gravar, eu estava a dizer-te que nós em Portugal nós não falamos da nossa história. Hum, Nós não falamos da nossa história coletiva, mas também da coletiva, nossa sim. história em casa, das nossas emoções, relativizamos as coisas, desvalorizamos as coisas. E, portanto, escamoteamos e passamos por cima, como um rolo compressor, de qualquer tipo de emoção, É verdade. há pouco falávamos
da má utilização da palavra trauma, não é? Sim, Quando sim. eu digo, Olha, isso é um bom eu vou ao exemplo. cinema e, bem, eu vi um filme, aquilo foi horrível, pá, foi um terror, eu fiquei traumatizada. E de repente estamos a usar esta palavra de forma completamente desadequada. Mas se eu estiver a contar que, bem, quando era miúda, o meu pai dava-me com cada tareia, vá, vê lá tu, sabes, tipo, mesmo português, e tu de repente estás a contar uma coisa de uma forma quase anedótica, porque estás a Estás a desvalorizar e desvalorizar. não estás a reconhecer, pá, peraí, mas aquilo, quando aconteceu, não se calhar não devia ter acontecido. Isto do ponto de vista pessoal, ou seja, a tua história e o teu contexto, nós não falamos das nossas coisas, nós desvalorizamos tudo aquilo que nos aconteceu, não é? E depois, coletivamente, Sim. há coisas que nós não falamos. Repara, não se fala da quantidade de pessoas que voltaram, os retornados, mas não só o impacto que isso tem em pessoas que alguns nasceram em África e de repente, porque acabou aquele período, bora, Sim. têm que retornar todos e chegam aqui, não tem nada a ver com isto. Portanto, não são africanos, não se sentem totalmente africanos, mas também não se sentem Sim, é a portugueses. minha família. E de repente estás completamente desadaptada, desenquadrada e não há apoio, não há uma compreensão, não há uma compaixão e um trabalho feito com estas pessoas. O mesmo acontece com todas as pessoas que estiveram no ultramar. A quantidade de stress pós-traumático que aqueles homens trouxeram e que infligiram nas suas famílias e que esta geração a seguir, que é a geração da minha idade, portanto estamos a falar da geração de 70, 80, são os filhos dessas pessoas, hoje têm imensos problemas com álcool ou Sim. outro tipo de adições. É toda uma geração que de repente não se fala. Sim. Repara, o Gabor ainda há uns dias estava a ouvi-lo, ele disse uma coisa super interessante. Ele esteve em Lisboa e quando foi ao monumento ali perto do rio, há um monumento em que temos a lista de todos os soldados mortos no ultramar. A lista dos nomes todos. Em nenhum sítio está escrito onde é que eles morreram. É como se de repente não se fala do que é que aconteceu, Sim. não se fala das atrocidades cometidas, não se fala do nosso passado, há uma vergonha, não é? Uma verdade. vergonha e, bom, se a gente não falar, pode ser que ninguém dê conta. É, Faz conta que isso não é uma aconteceu, matuga. sabes? Exato. Se eu não falar, Se eu não falar. ninguém coisa. Então, esse E de peso do silêncio traz uma Exatamente. carga, uma herança emocional Claro, com uma carga muito claro, forte, não é? claro. Para além de, ainda tens as pessoas que não foram para o ultramar ou que não viveram em África, tens os que estiveram aqui a serem submetidos ao regime fascista, Sim, claro. com tudo aquilo que implica. E mais antes do regime fascista, todas as mudanças, as repúblicas, quer dizer, de repente, se tu vias assim bem a tua história, é uma história que tem o Sim. seu quê, não é? Tem o seu peso, e tem que ter uma consequência. Claro. Tem que ter uma consequência. É um Claro. país altamente analfabeto, Sim. um país que viveu na pobreza extrema, É porque parece que o sabes? nosso país não arranca, está ali, não é? Está Claro. aqui bloqueado. Há muito trauma aqui. E lá está. O que é que eu ouço imenso? Pessoas a dizerem-me: não, eu não preciso de fazer terapia, eu também não tenho trauma nenhum. Ou quando eu falo que o meu trabalho é trauma, não, isso é muito interessante. Não, mas o trauma não é para mim, porque eu não tenho traumas. É incrível. É que é surpreendente. E eu É? fico sempre. Pessoas que me dão mais vontade de. É, Vamos conversar. é isso. Porque o trauma, de facto, é mal enquadrado, percebes? Tu associas o trauma, claro que eu agora estava a falar de coisas grandes, não é? A guerra do ultramar, os retornados. Sim, mas Mas o trauma não tem que ser só pois isso. não, O pode ser mal, o trauma também são as bufetadas que tu Sim. apanhaste, as chineladas, e ouvires o teu pai a dizer: um homem não chora. Quantas vezes os homens da nossa sociedade ouviram isso dos pais? E ainda hoje, sabes? E de repente, sim, é preciso dar o valor que aquilo tem. Não é à luz de um adulto. Temos que recuar ou descer ao tamanho de uma criança de 4 anos que vê um adulto gigante a dizer aquilo com um ar super zangado, o impacto emocional que aquilo tem nela. Nela, sim. Não é de repente dramatizarmos as coisas, não é isso. Não. É só reconhecer e validar. Sim, é muito assustador. Sim, houve ali uma tristeza que não teve espaço.
Sim, e eu acho importante trazermos explorarmos isto de facto, que todos nós, opá, a mim custa-me afirmar que todos, mas pronto, olha, eu também não sou terapeuta e portanto todos nós somos traumatizados. E o trauma faz parte de todas as camadas humanas e reconhecer isto, eu acho que é o primeiro passo Claro. para uma maior consciência e para a cura. E portanto, e o Gabor também fala muito sobre isso, que o facto de falarmos de trauma ou dizer que aquelas pessoas são traumatizadas, parece que é que todos nós temos as nossas dores e as nossas Certo. feridas, não é? E em Portugal, Criar separação, não é? Tipo, há sim, os traumatizados e depois há os normais. e esse exemplo que estavas a dizer, de pessoas dizerem, ai não, eu não tenho trauma, isso não é para mim. Pá, perceber que efetivamente que essas bufetadas nos marcam, não é? E às vezes nem foi aquilo que aconteceu, foi aquilo que não aconteceu. E que isso nos marca brutalmente, não é? É aquilo que não aconteceu e devia ter E acontecido. devia ter acontecido. Sim. Bárbara, qual é que é a diferença então entre os traumas que existem, não é? Nós falamos dos traumas de grande... Aqueles traumas que fazem mais barulho, não é? Os abusos, as guerras, Eu gosto... estamos aqui a falar muito sobre trauma. Sim. E o Gabor diz que nós não falamos de trauma o suficiente. Eu acho é que a palavra às tantas está tão quase banalizada no mau sentido. E eu prefiro a pergunta, parece uma piada, mas é o que é que te dói? Sabes, o que é que te dói? Onde é que dói? Todos nós temos dores. Se olharmos para a coisa assim, talvez as pessoas se possam relacionar mais. Todos nós temos dores. Dói. Dói às vezes, dói fisicamente. Sim, a idade dói, pesa. Sim. Ok. Mas não é só pela idade. O que é que te está a pesar há tanto tempo? O que é que está aí? Há um cansaço, ok. Então vale a pena dar espaço a esse cansaço. Às vezes, mesmo que nós não possamos mudar as nossas circunstâncias, como tu dizias há pouco tempo, há contas para pagar, a vida está a andar. Ok, mas isso não invalida que eu não possa por uns instantes parar, reconhecer e validar, sim, isto é muito cansativo. Eu estou exausta. Sim, ser mãe solteira é horrível. Preciso muito de apoio. Horrível nesse sentido. Emocionalmente estou exausta, sabes? Tipo, eu quero muito apoio. Há aqui um lado meu que precisa, ok, como é que eu me posso apoiar? Como é que eu posso cuidar dessa ferida? Como é que eu posso dar espaço a isso? E depois, de repente, quando tu começas a criar esta dinâmica contigo no presente, o teu corpo começa a sentir-se mais confortável em ir um bocadinho mais atrás no tempo e a ir ver então as coisas que ficaram por processar, as emoções que nunca demos bem atenção. E todos nós temos momentos nas nossas vidas em que a emoção ficou interrompida, em que não tivemos ninguém que nos espelhasse, que nos validasse, que nos desse o colo que nós precisávamos. Não é por mal. Podíamos ter tido uns pais extraordinários. Claro. Contudo, ou seja, em vez do mas, tivemos uns pais extraordinários e também houve momentos de dor. Claro. Quando tu dizes criar espaço, todos nós, ou seja, todos nós temos contas para pagar, há pessoas com vidas onde não cabe sequer um minuto de descanso, mas quando tu dizes criar espaço na prática, para as pessoas que nos estão a ouvir também, criar espaço, o que é que isso significa na prática para uma pessoa? Imagina, é parar, respirar, fazer aquilo que gostamos, aquilo que nos dá prazer. O que é que é? Não necessariamente parar. Por exemplo, eu tive grandes insights a andar. E não foi parada a dar chaves. Foi a caminhar, foi a fazer meditações a andar, também é uma forma de meditar. As meditações a andar para mim resultam particularmente bem. Às vezes foi a conversar com alguém, a ouvir. Às vezes foi até com os meus próprios, com as pessoas que eu acompanho, que dizem coisas dos seus próprios processos. E eu estou naquele espaço que é parada fisicamente, não é? E é um espaço em que é um espaço mental, sabes? Em que tu encaixas. Não precisa ser um espaço à tua volta, passar no meio de uma multidão e teres um espaço mental de presença. É isso mesmo, de presença ao que está a acontecer. Eu posso estar assoberbada de trabalho, eu posso estar confinada no meio de uma multidão e ter ainda esse espaço mental, essa qualidade de presença
que me permite tomar consciência, ok, isto está mesmo difícil. Isso, às vezes só esta validação interna é mesmo difícil. Às vezes é só isso que o corpo precisa. Sim, sim. Não Sim. precisa de grandes avanços. Às vezes é só isto. Claro que ter alguém ao nosso lado vai acelerar o processo. Acelerar no sentido de acompanha-me. Vai-nos permitir. Acompanha-me. Sim. Se a ferida foi a ausência de alguém que me validasse e que esteve lá e que não esteve lá para mim quando eu precisei, ou algo que não aconteceu que devia ter acontecido, então a sanação acontece em relação com alguém. Se a ferida foi desconexão, a sanação é conexão. A conexão é consigo, é connosco, É não é? connosco, ok. Mas a presença de alguém é muito importante. Repara, eu tive imensas sessões com o meu terapeuta em que a única coisa que eu lhe dizia foi: olha, eu não preciso de nada, eu só preciso que estejas aí. Só preciso que estejas aí. Eu vou agora fazer uma coisa. Sim, Então, eu sim, ia eu percebo sozinha o nos que meus tu dizes. processos, mas eu só precisava que ele estivesse ali. O meu corpo precisava dessa Essa segurança. segurança. Não Isso quer faz dizer que eu não tanta fosse diferença. capaz de o fazer, Sim. mas naquele momento, naquele instante, era isso que eu precisava. Ok? Noutras ocasiões precisei de um reflexo, precisei de outros processos, precisei de outras coisas, sabes? Mas a presença empática de alguém que te está mesmo a ouvir, que está mesmo lá para ti e que não está ali para te fix you, Sim, sabes? sim, Não está sim. obcecada em que fiques bem, em que Não, corrijas. está só. Está só ali. Sim. Sim. É É brutal. maravilhoso. É brutal. Nós antes, quer dizer, mais na altura dos nossos pais, e ainda apanhámos isso quando éramos pequenos, que era antes tu saías à rua e falavas com o senhor do talho, com a senhora do Sim. mercado, ias à igreja, Aham. falavas com os teus vizinhos. Aham. Hoje em dia, tu ou pões esse peso todo no teu parceiro, não é? Que ele tem que ser Aham. tudo. E ainda hoje de manhã tive essa conversa Mas com os vizinhos e disse pois, exatamente isso. porque Sim, hoje sim. em dia já não se fala com os vizinhos, não sei, já não se frequenta a igreja, já não falas com o senhor do talho, agora é tudo a correr, tens caixas automáticas. Ou seja, nós já nem temos essa rede de apoio que antes era tão simples quanto sair de casa e existir uma comunidade. Sim. E então também é importante a comunidade neste processo, não é? Essa rede de apoio. Mas é aí que vai arrebentar, eu acho. Não é possível continuarmos a viver mais neste isolamento. E o que acontece precisamente essa falta de relação connosco, porque esta desconexão, repara, esta desconexão com o outro e com esse sentido de comunidade também te leva, por uma questão de sobrevivência e proteção, a desconectar-te de ti, Claro. porque dói muito. Claro. E é muito interessante porque tu falas nesse projetar no parceiro ou na parceira tudo aquilo que nós antes fazíamos em comunidade. O que eu noto hoje em dia também, e foi essa a conversa que eu tive hoje de manhã, é que estas novas gerações projetam tudo isso no trabalho. Ou seja, esperam que o local de trabalho seja tudo aquilo Tudo. que a sociedade, supostamente, como comunidade, devia dar Exatamente. noutros contextos. Portanto, o teu local de trabalho tem que ser o teu terapeuta, Sim. o fã, tens de ter imensa. Sabe? Sim, Não quer sim, dizer que sim. tenha que ser uma coisa soturna e aborrecida, não é isso? Mas o que se espera do teu local de trabalho, de repente, é que te deem tudo aquilo que a comunidade devia providenciar. Sim, tu olhas para uma Google e eles montam, ou seja, eles montam esse ecossistema. Tu tens fã, tens mesas de ping-pong para jogar, tens altas instalações, tens conforto, tens cafés vegan e tudo E nunca melhor. sais dali. E nunca sais dali. O que é que acontece quando tu não trabalhas? Nem toda a gente trabalha na Google, não é? Eu pensava que sim. O que é que acontece quando não trabalhas na Google? E o que acontece é que muitas vezes tu tens miúdos, malta nova, que trouxe uma coisa boa, que é, o trabalho não é tudo. Sim. Ótimo. Thumbs up, estamos de acordo. O trabalho não é tudo. Mas de repente há uma falta de compromisso e uma expectativa em relação ao trabalho, como se esse local de trabalho tem que te dar tudo. Tem que dar tudo, sim. E quando te pedem qualquer. Pá, é muito. Pá, não estou para isto. Não, não. O quê? Não, eu não vou. Não estou para isto.
estou verdade. aborrecida. Sim, Isto aborrece-me. sim. Ai não, eu tenho que trabalhar num sítio em que eu estou feliz ali Sim. sempre. Não, mas isso não é a vida. Nem Mas no tu teu não achas que isto relacionamento estás também... sempre ali, como também no trabalho não estás sempre ali, Mas não tu é? também não achas que isto também vem de uma parentalidade que foi super protetora com os filhos, hiper protetora, no sentido em que, ahm, enfim, os protegeram demasiado, deram-lhes demasiado almofadas e eles não sabem muito bem o que é o desconforto e o que é. Eu estou-me a rir porque me estou a lembrar de um podcast que vi agora há relativamente pouco tempo e de um debate entre três mulheres em que uma dizia que nós tínhamos, hoje em dia, é tudo uma cambada de pussies. Desculpa a expressão, Não, mas estás à foi a expressão vontade. que ela usou, Pois, que é tudo uma cambada de repente não há resiliência, sim, 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 não é? sim, sim. Não sei se tem a ver com o proteger demais. Acho que há aqui muitas variantes e também há um contexto que é necessário ver, que é uma geração de repente que nasce dos recibos verdes, nasce do fim das vacas gordas, Uhum, ou seja, tu passas de uma era dos anos 80 e 90, que é uma era de ouro, de uhum, repente há imenso dinheiro, a CE sim. injeta imenso. CE, antigo, para os mais novos, de onde vem a Europa, este conceito europeu, e portanto começam-nos a injetar com uma série de dinheiro e autoestradas, e de repente começamos a ter uma vida que saímos de um regime fascista, ditatorial, embora menos pesado que os outros regimes ditatoriais, não deixa de ser um regime fascista e, portanto, com as suas limitações, paupérrimo e muito analfabeto, abrem-se as portas para um mundo novo e passamos para o outro extremo, certo? Exatamente. Desse extremo depois, claro, acabou-se o dinheiro. E de repente já não há dinheiro para nada, Uhum, acabam-se as vacas gordas e começa tudo a ter salários precários, recibos verdes, uhum, uma sociedade, uma geração que já não vi, estamos a falar da nossa uhum, em sim, particular, que já não trabalha nos sítios para a vida. pois. Os nossos pais entravam numa empresa aos 18, 20 anos e Ficaram lá 30 ficavam anos, lá 40 até ao até o fim, fim. até Sim, sim, reformarem. sim. Hoje tu tens vários. Eu estive aqui, estive ali. É Sim. bom no teu currículo teres vários sítios, certo. Mas também é muito interessante ver como já não existe esse compromisso também. E há uma aflição nessa Mas geração. isso também se expressa nos relacionamentos, expressa-se em tudo. A Claro, sociedade, a geração descartável, sim. sabes? Que tudo é rápido, tudo é. Eu tenho o que quero quando eu quero, hum, muito conforto, muito Ok. facilitismo, Certo. não é? Certo, então, mas aí já estamos a falar de outra coisa, não é? Porque quando estamos a falar das crianças que foram educadas com aquela almofada Sim. emocional e muito protegidas, estamos a olhar para crianças que resultam desta geração que viveu muito aflita, que começou a É, eu ter a vou-te corda ao dar tudo pescoço, aquilo que eu nunca tive. Os pais, certo, para mas que eles. não podem dar, Sim, sabes? Ou sim, seja, a minha geração, se calhar foi a última, em que, bem ou mal, os pais podiam dar carros e casas e não sei sim, o quê. sim. É a minha geração. Eu não posso dar um carro Pois, aos sim, meus sim, filhos, sim. nem uma casa, nem. Sim, Sabes, não eu posso olho para os miúdos e eu dar não aos sei como é que eles vão miúdos. sair de casa dos pais com os preços como estão. Pronto, percebes? Portanto, essa é a geração que resulta desta, Sim, sim. que vive com o recibo e sem saber se vou aguentar este trabalho e com a crise, nós levamos com crises económicas várias de seguida, enfim, é um contexto económico e global, e depois cá dentro, que justifica as dinâmicas. Uhum. Depois, o que tu tens a acrescentar, falando disso que estavas agora a falar da rapidez, o que tu tens a contribuir para isso é que o mundo mudou de Uhum. 2000 para cá, em 25 anos. A velocidade a que as coisas Sim, vão sim, sim. é É abissal. E, portanto, de impressionante. repente, tudo é mais rápido. A quantidade de informação é uma javardice, o Uhum. consumo. Sim, sim, É uma sim. javardice a quantidade de estímulos que te entram pelos olhos dentro. Javardice é a É palavra. É javardice. mesmo. Eu não encontro outra, porque para mim isto é tudo uma É javardice. verdade, é verdade. É muito, é demasiado. O teu sistema Já nervoso, e estamos todos voltando à doentes, conversa sim. do sistema nervoso, não tem capacidade para lidar com tanto estímulo. Estamos todos hiperestimulados. Claro, Todos. Sim. claro. Mas mesmo que tu te queiras afastar disso, percebes? Tu coletivamente já é assim uma. Quer dizer, se quiseres afastar, afastas, vais para uma casa no campo e tal. Claro que tens Uhum. controle sobre isso, mas o mundo todo inteiro está assim. E parece que há depois há aquele Mas, FOMO de se eu não fizer parte. aham.
vou perder o mundo Aham. a acontecer. Que é muito primário. O fear of missing out, o medo que alguma coisa me passe ao lado, e o fear of failure, o medo de falhar, são coisas muito primárias. Portanto, isso é o nosso lado mais primário a funcionar, que compromete uma parte que nós temos mais Sim. evoluída. Mas tem a ver com o Portanto, de sentimento de repente, pertença, não é? Também, de é de sobrevivência. sobrevivência. Porque se Se eu alguma. não pertencer, eu vou morrer, não é? Exatamente. Tu só sobrevives se fizeres parte. Se Uhum. tiveres uma comunidade, se fores à parte animal, se tu Sim. tiveres um grupo, uma matilha que cuida de ti, que te protege e que está ali. Se tu és posto de parte, é porque estás doente, não é? Exatamente, E se sim. estás doente, a probabilidade de tu morreres, estamos a falar de animais, não é? É muito grande. Então, isto é o nosso lado mais Mas vê o primário. impacto Nós que isto tem. esquecemos que temos este lado muito animal em nós, não é? Isso é a nossa base, não é? É a base, mas também temos o outro lado, não Claro. é? Mais evoluído, que também tem essa possibilidade. É tudo uma questão de possibilidades, são campos de possibilidades. Sim. Certo, esta sociedade que nos hiperestimula está a tocar no nosso lado mais primário, Primário. mas nós somos mais do que Nós hoje isso. temos capacidade para aceder a muito mais do que É isso. muito mais do Sim, que isso. sim. Há pouco tu dizias, logo ao princípio, quando falávamos de ah, sair da carapaça, o preço Sim. a pagar. Tu podes ir para a casa de campo. Uhum. É sempre uma questão de escolha. Qual é o preço a pagar e se queres pagar esse É preço. lidar com e E crescer pagar o com isso. preço é Exatamente. não estar, sim, não alimentares esta maluquice, é não quereres fazer Sim. parte disto. Claro que não querer fazer parte disto, sabes, criar Sim. assim um medo, que é uma aflição Sim. muito animal. Mas se Sim, calhar mas nós não é hoje assim temos tão má. ferramentas para lidar com isso. Claro, se criares a tua própria comunidade paralela, Exatamente. Sim. não é? Sim. E é o desafio, É um é este, desafio, é um círculo mais pequeno, conexões mais significativas, mais presença, mais intenção, significado. acho Olha, que é isto que o tempo nos está a pedir hoje em é dia. isso mesmo. Está a pedir-nos para fazer escolhas. Queres continuar nesta maluquice? Como o filme O Matrix, Sim. para gerações mais novas, é um filme que recomendo bastante. Um bocado antigo, mas, Ah mas pá, é que tão estranho que estás a dizer isso. Eu sinto, já, tu dizeres que é um bocado antigo, eu pensei, já passou mesmo imenso tempo. sim, já seguramente 25 anos, Meu Deus. talvez. Mas sabes, E portanto diz é o isto. Matrix, tu tens que. Requer alguma coragem, tu queres sair desta maluquice e sim dar espaço a uma comunidade. Queres viver noutras circunstâncias, queres viver noutro contexto. Uhum. Se mais pessoas, e há cada vez mais pessoas que também querem isso, Pois há. acho que a pouco e pouco vamos conseguir então encontrar o nosso equilíbrio. Sim. Só que o outro lado também é viciante. Eu dou por mim entre os dois mundos, sabes? Quero, Claro, mas cortisol vicia, dopamina sim. vicia, mas pronto. Mas só para terminar. Isso depois passa-te com a idade. Não, É, não desculpa. é? Eu espero que sim. Sim, Eu sim, espero que sim. sim. Depois chegas ali a uma altura que já. Em que idade é que É que- passa já agora? Sabes? Vai, para algumas pessoas nunca, mas sim, mas sim. Só para terminar, Bárbara, com esta conversa. De repente estou-me a sentir super. Que idade é que tens Ah, já avó. agora? Eu tenho 45. Ah, tens mais 10 anos que eu. Pronto, não é muito Já mais. passou? Já. Já. Não, não passou totalmente, mas estou muito mais para um lado do que estou para o outro. Ok, boa. Sabes, estou muito mais no campo, nessa ideia, Sim. e do slow living e de escolher outras formas de estar na vida. Aliás, a forma como eu vivo a minha vida é muito o espelho disso, Uhum. do que onde eu estava. Uhum. E agora parei porque de repente estava assim a imaginar os meus 20 anos e era a maluquice, era o frenesim, era a maluquice, é a adição, é o vício, Sim. é a confusão, é a toxicidade em Sim. tudo, inclusivamente emocional. Uhum. E hoje em dia não, mas Uhum. isso requer, ou seja, houve muito trabalho feito, muita vivência, por isso é que eu digo, há coisas que só vêm com a idade, Cuidado, sabes? sim. E não é uma idade de quando fores mais velho, Sim, eu sei não, o é que é só que uma questão de dizes. tempo. Ou seja, é preciso tempo Para para. integrares a experiência que vais Sim, vivendo, não é? sim, sim. Sim, sim. Tem mais a ver com isso. Só para fechar esse tema, nós agora temos um carro elétrico e eu tenho imenso gosto em. Imagina, eu sempre adorei conduzir e Sim. caixa manual e não sei o quê, e velocidade, pronto, intensidade, adoro. E eu estava a pensar, porque eu estou sempre a queixar-me do carro elétrico porque eu
detesto, porque não dá para conduzir rápido, parece um brinquedo. Mas eu estava Aham. a pensar, é incrível como o mundo, o universo, a vida nos está a propor. Por exemplo, os carros elétricos são uma forma mais sustentável de viver. Uma coisa que é altamente tecnológica, mas que te faz abrandar. Pelo menos a Uhum. mim, que é, tens que ir mais devagar, Aham. tens que pensar mais na sustentabilidade, tens que pensar mais sobre a tua vida, Uhum. planear mais as viagens, que eu detesto isso tudo. Eu quero ir para o Porto, vou agora e acabou. Com o carro Uhum. elétrico tenho que abrandar. Uhum. E é incrível como a vida nos faz esse convite, que é uma Uhum. tecnologia que percebes? É Uhum. a evolução que Uhum. te faz abrandar. Certo. Pronto. Pois, eu é mais a bicicleta. Pois. Então eu percebo. Não fica tão cool, mas é mais a Fica, bicicleta. fica. Eu Mas é a acho que fica mais bicicleta, cool depois do há a que um carro bicicleta elétrico. elétrica também, mas Bicicleta sim, é é verdade assim. que é esse convite para abrandar. Sabes que é muito interessante observar, aos 20 eu conduzia um bocadinho rápido, isto é para não arranjar problemas com as autoridades agora Eu com já isto para fiquei dizer. sem carta 2 vezes Pronto. por causa da E velocidade. conduzia muito rápido. E era muito nervosinha a conduzir, sabes? Tipo, eu sei. Fittipaldi. Acontece que hoje, se entras comigo no carro, não é a mesma pessoa. Interessante. E eu noto, e é tão engraçado porque eu estou mesmo consciente da diferença e vejo que eu não tenho necessidade nenhuma, não tenho esse Aquele. impulso interno, não Sei, tenho. sei. Contrariamente, há outras pessoas, por exemplo, na minha vida eu vejo e tu consegues ver o estado nervoso da pessoa pela forma como ela conduz. Sim, O literalmente. estado de ansiedade dela é igual à forma como ela Sim. conduz. Eu tenho uma pessoa muito próxima que tem uma condição super nervosa, é uma pessoa altamente ansiosa, não consegue estar um bocadinho num sítio, sabes? Ao Sei, fim de sei, 5 minutos já sei. está bom, então vá, vou-me embora. Então, Sei. calma, sabes? Sei perfeitamente. E então é muito interessante isso, como a condução é um reflexo, mais do que o carro elétrico obriga-te a abrandar, sim, é verdade, mas pode ser um bom convite para ver esse desconforto É, é, que está aí é. dentro, É. e que depois, lá está, com o tempo isso passa-te. Sim, sim, ok. Lá está. Falamos daqui a 10 anos. Depois aos 55 contas-me como é que é. Sim, É. exato. Há de ser diferente O também. tempo é sempre, parecendo que o clichê é relativo. Há pessoas com 80 anos Sim, e 90 que nunca fizeram. Tem a ver com a disposição que tu tens em E fazer quão esse disponível trabalho. estás para a Uhum. vida te acontecer, não é? Sim. Olha, mais uma vez ficaríamos aqui o dia todo a conversar, não é? Eu gostei muito, Bárbara. Foi muito bom falar Mas agora contigo. tenho que voltar na bicicleta, demora tempo. Tenho que sair agora para ir jantar a casa. É isso mesmo. Olha, obrigada e vamos falando. Não tenho muito mais a dizer, gosto muito de conversar Obrigada. contigo. Obrigada por esta Obrigada pelo conversa. convite. Até breve.